gente faz o estudo numa menção, chega aqui em conta, a gente fica meio perdido, porque não bate muito bem com o que a gente estudou. Foi lá no início, para mim, quando a gente olha para esse contexto de Hebreus, está falando sobre a lei dada a Moisés, aquelas 613 leis, não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são a lei da... Os mesmos sacrifícios são, versículo seguinte. Essa é a primeira. Segunda parte. Oferecido sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a lei, se você ler Hebreus 8, você vai entender que não se deve fazer nenhum mais procedimento da antiga aliança. Está escrito lá. Caducou, não tem mais jeito, não dá para seguir, não segue. Deus traçou tudo e o homem pecou em tudo. Não, Deus, a antiga aliança, ela foi ali, ela está ultrapassada, ela está passada, não tem mais jeito. Não se pode mais cumprir a antiga aliança. Nós temos que cumprir a nova. Porque caducou, Deus criou uma nova aliança. Quando fala aliança, fala de testamento, é a mesma coisa. Aliança, testamento é a mesma coisa. Então Deus deu uma nova aliança. E essa nova aliança, por ele ter dado uma nova aliança, ela se cumpriu nesse tipo de sacrifício. Porque na antiga aliança, o próprio Senhor ensinou que era necessário matar animais mediante ao pecado cometido. Então, se o seu pecado era X, o sacrifício era X. Se o seu pecado era Y, o animal tinha que ser Y. Enfim, cada animal representava um pecado. E eu não sei os tamanhos do pecado e o tamanho dos animais. Eu não tenho a mínima ideia, mas a gente ouve falar sobre carneiro, bode, pomba, boi, esse tipo de coisa. Então eu não sei qual é a medida de um pecado grande, se era um boi, se o pecado pequeno era um bode ou um carneiro, eu não sei. Mas lógico que lá em Levítico dá para a gente ver tudo isso. Mas aí o próprio Senhor, o próprio Deus não estava mais satisfeito com esse tipo de sacrifício dado por ele, porque o homem não cumpria. O homem caiu numa rotina. Ele pegava, matava um animal e era perdoado. Todo ano ele tinha que ir lá levar o sacrifício para Deus, para o sacerdote. O sacerdote apresentava a Deus, ele era perdoado. No ano seguinte, ele pecava de novo, ele levava o animal, queimava o animal, matava o animal e estava livre. E aí o homem não se endireitava. Aí quando a gente lê essa passagem de Hebreus 10, a gente vai entender que todo ano o homem, por sacrificar de novo, ele trazia de volta o pecado. Ele lembrava do pecado. Então isso estava deixando Deus já irritado, irado, infeliz, desgostoso, vamos dizer assim. Por quê? Porque o homem não tomava direção. O direcionamento do homem estava baseado em pagar. Ele pagava, ele era puro, se tornava puro. Ele pagava, ele era absolvido do seu pecado. Porque a gente sabe que o salário do pecado era morte espiritual. Então o que acontecia? Ele pagava, no ano seguinte ele pecava de novo. E isso, o homem estava entrando numa rotina e Deus se entristecendo com isso. Então, ele criou uma nova aliança e um novo sacrifício, para que esse fosse um único sacrifício que tomava conta de todos os pecados de uma vez por todas. É por isso que o próprio Senhor diz que, baseado na lei criada por ele, os pecados que foram perdoados através de Cristo Jesus, eles foram jogados no mar do esquecimento. E que Deus não volta lá para pregar, para poder lembrar deles. Eles foram jogados e foram deixados esquecidos para lá. Só que, quando a gente trabalha dentro da visão de Cristo Jesus,
a gente pode ver isso da maneira mais clara. A gente vê que ele morreu por todos os nossos pecados. E quando a gente pecar de novo? Quando a gente pecar de novo, por uma razão diferente, a gente pede perdão a ele e ele nos perdoa. A gente confessa. A gente agora não precisa mais de matar um animal, porque o Cordeiro Santo morreu de uma vez por toda por nós. O que acontece com isso? O que acontece com isso é que a gente vê Jesus se prontificando a morrer por nós. O plano foi criado, né, de recuperação, de purificação do homem, do ser humano. A Jesus se prontifica. Ele diz, já que o Senhor acha que não vale mais, o Senhor não está mais satisfeito com os sacrifícios, né, de animais queimados no seu altar, não aperfeiçoa mais, não cria mais mudança no homem, então eis-me aqui, faz de mim, né, o seu sacrifício. E ele se prontifica. É por isso, irmão, que a gente precisa entender isso, que tem gente que conhece a Jesus, mas não usa os mesmos exemplos de Jesus. Pode ser certo que a gente não vai usar 100% dos exemplos de Jesus, porque se torna difícil por sermos seres humanos e não temos a visão que Cristo teve, né? E o objetivo, o nosso propósito é quase o mesmo propósito, mas a gente vive uma realidade diferente. Então, ser 100% Jesus vai ser quase que impossível, mas a gente tem que se esforçar para chegar ao máximo possível de Jesus. Então, quando Jesus se oferece, a gente tem que pegar esses exemplos e ver que no reino de Deus é questão de se oferecer para participar do reino. No reino de Deus não é uma missão dada assim, você tem que fazer. Você tem que estar com o coração aberto para poder contribuir com o reino. Aí tem o título da mensagem, eu deixei aí, você tem que estar com o coração aberto de se oferecer, porque o nosso Senhor, Ele se ofereceu a morrer por nós. Foi necessário acontecer isso, porque senão Deus poderia ter feito outras coisas para poder mudar aquele cenário. Mas o próprio Jesus disse, não me faz homem, eu vou morrer no lugar deles. Eu vou derramar meu sangue por eles. Essa é a participação que a gente tem que ver, porque se a gente olhar para esse contexto, se a gente não crê no que Jesus deixou para nós, a graça não nos alcança. E se a graça não nos alcança, a salvação não chega até nós. Porque a salvação ela vem pela graça. E a graça veio através da fé. Se a gente não tiver fé em Cristo Jesus, a gente não alcança, porque a gente sabe que a salvação ela vem através da graça. Porque a graça é um favor não merecido. Mas a graça só existe quando a gente crê em Cristo Jesus. Senão a gente não consegue chegar de maneira nenhuma. Ou seja, a fé, ela é um antídoto de todas as coisas para que a gente chegue nos limites máximos de Deus. É através da fé que a gente consegue tudo isso. Por quê? Porque senão era muito mecânico. A gente pegava, pagava uma tal queimação lá de animal e acabou. Mas aí nós tínhamos que esperar o próximo ano para poder entregar todo aquele ano. Parece uma festa de final de ano. Festa de final de ano, você vai lá, leva o boi, morreu por tudo, você está salvo. Mas até quando eu estou salvo? Até o próximo pecado. Aí o que acontece? Em Jesus se torna diferente. Em Jesus a gente tem a salvação através da graça e a gente só reconhece isso através da fé. Se você fizer de baixo para cima ou de cima para baixo, vai dar a mesma coisa, porque a graça está ligada, a salvação está ligada à graça e a graça está ligada à fé. Para que a gente tenha a salvação, a gente tem que ter fé que a graça nos alcançou Cristo Jesus e nos fez salvo, livre. Então a gente, quando olha para esses três parâmetros, essas três colunas, a gente vai entender o que foi que aconteceu no livro de Hebreus. Que era a única forma de sermos alcançados de toda maneira, de uma maneira definitiva, era através da morte, um único sacrifício. E o único sacrifício foi dado por Cristo Jesus na cruz por nós. Essa é a nossa grande... Agora, o que a gente precisa seguir em Jesus
Crendo, claro, que a nossa fé em Cristo Jesus, vivendo na graça, sabendo que somos salvos, mas agora nos dispormos a trabalhar para que essa graça alcance outras pessoas, para que outras pessoas sejam também salvas como nós fomos salvos. A importância, a igreja foi criada para isso. É por isso que o diabo tem incutido na mente de muitas pessoas que elas não precisam da igreja. Mas desde que Cristo é Cristo, igreja é igreja, a gente aprendeu que a igreja é o lugar que a gente vai para adoração, para a gente ter um encontro com Deus, para que a gente possa ouvir Deus. O que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Tentando tirar as pessoas da igreja. Ele já não está nem mais querendo, aliás, claro que ele quer, é força de expressão, que as pessoas não vão para a igreja. Mas o que ele está tentando minar? Os que estão dentro da igreja, para que eles não vão mais na igreja. E não indo mais na igreja, eles vão lá para fora, eles podem até falar de Cristo. Mas a primeira pergunta, que aquele que não conhece a Cristo, não conhece a igreja, ele vai perguntar: de que igreja você é? Aí a pessoa vai dizer: eu não sou de igreja nenhuma, eu creio em Deus. Ah, tá bom, aí você crê em Deus, mas aquele que está lá fora é mais fraco do que você dentro do mundo espiritual. Como é que ele vai ter um acompanhamento seu? Acompanhamento seu? Não vai ter um acompanhamento seu. Como é que ele vai adorar? Vai adorar quem? O que você adora? Você não adora. Então, esse engodo do diabo está muito grande no meio dos crentes, porque eles acham que eles não precisam de igreja. Eles estão sendo envolvidos pelas mensagens de YouTube. Irmãos, não vai por essa. Eu recebo demais pessoas que me mandam mensagem de YouTube. Mas eu só que eu não vejo ela mandando a mensagem da igreja dela para os outros no YouTube. Eu vejo de pastores conhecidos. Não adianta mandar para mim. Eu digo: eu vou ler. E deixo lá. Eu vou ler, vou ver. E deixo lá. Se eu tiver tempo, eu vejo. Como eu quase não tenho tempo, eu quase não vejo. Por quê? Porque eu não posso ter um segmento de um líder que eu nem sei a vida desse líder. Você não pode seguir uma pessoa se você não conhece a pessoa. Se você vai conseguir uma pessoa que está no YouTube da vida, na televisão, aquilo ali é um cenário. É atrás daquilo que você vai conhecer a pessoa. Então eles pregam bonitos, eles têm cenário, eles têm cenário montado para eles têm bandas tocadas para eles têm um nome através, eles têm uma equipe de divulgação, eles compram o contato na internet, para que possa ter uma rede enorme para divulgar. Gente, isso não é igreja. Isso não é igreja do dia a dia. A fé não vai vir através desse homem. Não vai vir. Você pode até emocionalmente viver essa pessoa. Mas no dia a dia não é essa fé que você precisa. É a fé de ouvir a palavra de Deus constantemente, participar do corpo, se dispor para trabalhar no reino de Deus. Sabe? Dentro de casa ninguém. Não adianta. Não adianta. Não é parte do corpo. Está morrendo. Está morrendo. Vai ver o fruto dessas pessoas. Elas podem ter até fruto material comum. Se esforçado, né? Se esforçar, crescer na vida. Isso tudo depende do esforço de cada um. Depende muito do esforço de cada um. Mas, como eu sempre digo aqui na igreja, o negócio não é como começa, nem como está. É como termina. Como termina que é o triste. Porque eu vi muitos reis terminar mal. Eu vi muitos imperadores terminar mal. Eu vi muito. A história está cheia. Eu já vi milionários terminar mal, que a imprensa publica. Eu já vi cantores milionários terminar mal. Porque eles morrem. Eles morrem. Agora, para onde vai? O que eles vão desfrutar? Eu não estou julgando cada um separadamente, porque eu não posso julgar. Mas numa tese você pode falar. Aonde eles estão aqui? Dentro de casa eles estão aqui? Pode, porque está no coração. Mas não está aqui. Porque quem é salvo por alguém. Houve uma salvação por alguém. Agora, quem é salvo é servo. Quem é salvo é servo. Por isso que a palavra de João diz que nós fomos salvos e agora nós somos servos do Senhor Jesus. Quem é servo, serve. Quem não serve, não serve dentro do seu parâmetro.
Quem não serve do verbo servir, não serve para servir. Por quê? Porque não está no contexto. Ele pode até se considerar na graça, porque a graça está para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tudo bem, agora tem um contexto que é o contexto do salvo, porque quem é salvo segue, quem é salvo permanece. É por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Qual é teu alvo? Meu alvo é Cristo, é minha salvação. De que forma? Seguindo, ouvindo, cumprindo, vivendo. Aí a gente vê isso tudo através de quê? Através da fé, através da graça, através da salvação. Esses pilares a gente não pode esquecer muito. A minha fé me leva à graça. A minha graça me mostra que eu sou salvo. A minha graça não, a graça me forma e mostra que eu sou salvo. São coisas muito didáticas, mas é bom a gente relembrar isso. Porque senão, a gente tem uma matéria no seminário chamada Cristologia. E é muito bom, é toda baseada no livro de João. Quando ele fala de Jesus, ele só fala da pessoa de Jesus. E a matéria só fala de Jesus. Aí que a gente vai entender. Sabe? Aí a gente vai entender muito mais sobre isso. O que acontece aqui? Acontece que o sacrifício, dentro desse contexto, o sacrifício anual trazia consigo sempre uma lembrança do pecado. A palavra de Deus já diz ali, né? Então a gente com isso, a gente tinha o sentimento da morte. Porque todos sabiam da antiga aliança, como na nova aliança, já que nós estamos falando de antiga e de nova, sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 20 ao 23 fala sobre isso. Quer ver uma coisa? Põe para mim lá, Camila, por favor, Romanos 6, versículo 20 ao 23. Olha o que diz Romanos 6, 20 ao 23. Quando éramos escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Vocês, nós, ele está falando do grupo de pessoas em Roma convertidas. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando fazia aquelas coisas de que agora tens vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Tempo até o 23? Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Alguma versão diz servo de Deus. Trabalhadores, agentes, anunciadores de Deus. E por isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Está vendo? É que é fácil a gente entender. É só a gente pegar os versículos e colocar direitinho. Cristo veio para nos tornar livres e nos fazer filhos. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13. João 1, tá? 9 ao 13. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as coisas. Está falando de Cristo Jesus. João 1, do 9 ao 13. A palavra estava no mundo, e por meio dele Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu, ou não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele, e os receberam, e ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente vê a mesma coisa. A gente vê fé. Tem mais um? Tem? Tá. A gente tem a fé, a gente tem a graça e a gente tem a salvação. Eles não se tornaram filhos de Deus pelo meio naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Está falando na parte espiritual das coisas. Quando diz que nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, não quer dizer a nova criatura física, mas a nova criatura espiritual. Então, sendo espiritual, a gente precisa estar em fé,
vivendo na graça, com a consciência da salvação. Agora, eu pergunto a você, como é que vamos consolidar alguém estando nós fora do contexto da igreja? Não tem como. Não tem como. O pecador, ele precisa estar dentro do contexto de corpo para ele ver o que é a nossa união, o que é a nossa confraternização, como nós fazemos diante de Deus. É isso, você pode ver que na maioria das vezes que entra uma pessoa nova na igreja, que se converte na igreja, ou vem de fora, que esteve muito tempo fora da igreja, além de ser novo convertido, mas fora da igreja, mas chegou até a igreja, que ele entra no nosso meio, a gente vê que a maioria abraça, se faz amigo, ele se faz amigo da gente, né? Nós nos tornamos amigos, e depois o que acontece entre nós? Acontece um posicionamento, uma conversa sobre Deus, uma conversa sobre Cristo, uma conversa sobre a igreja, automaticamente surge, e eles começam a relatar as coisas, e começa, mediante o nosso direcionamento, na amizade, na confraternização, eles começam a crescer. Aí eles começam a se envolver com a igreja, a se envolver nos cultos, e depois eles se põem fortes. Essas são as pessoas que futuramente serão aquelas que farão os próximos. É isso que nós temos que fazer. Agora lá fora, como é que vai ser? Você conduz uma pessoa através do Facebook, conhecimento de um pastor conhecido, que pregou uma mensagem, mas o pastor não sabe do problema daquela pessoa. As pessoas que procuram mensagem lá fora, elas procuram mensagem baseada naquilo que elas estão passando, mas elas não procuram uma mensagem para curar aquilo que levou o que elas estão passando. Elas não querem saber de uma exortação para corrigir aonde nasceu a fonte do problema. Eles querem receber uma pregação que os leva a resolver o problema agora, mas não da onde começou. Da igreja ela vai aprender através da palavra de Deus a corrigir os seus atos lá quando começou. A própria Bíblia nos ensina, você tem que voltar aonde você pecou, corrigir seu pecado lá, o seu erro lá, e caminhar a sua caminhada. Isso chama-se a caminhada do Evangelho, a caminhada da salvação. Todos nós, a Bíblia nos fala que quando nós estávamos ainda passos largos para a perdição, para a morte eterna, Jesus nos encontra. Aí o que a gente consegue? Acontece conosco. Ele nos salva, ele nos liberta, ele nos redime, e aí a gente vem fazendo o mesmo caminho, agora de forma ao contrário. O caminho na nossa direção de antes era a morte. Agora a gente vem com o caminho contrário à vida. Mas nós vamos encontrar todos os problemas que nós tínhamos anteriormente. Aí é a oportunidade de nós consertarmos tudo aquilo que nós fizemos, para que esse povo, durante esse caminho, possa ver quem você era e quem você é. Salvação, graça, fé e evangelho é fruto. É fruto. A gente só vai poder convencer alguém, se podemos dizer isso, com os nossos frutos. Não é com a nossa boca. A salvação, a palavra no YouTube é só uma questão de palavra. Mas você não vê frutos baseados naquilo ali. Não vê frutos. Frutos você dá quando você tem os seus pés fitados numa terra que te dá substância para crescimento. Toda a semente plantada, ela germina, se torna uma planta. Depois de uma planta, uma árvore. E depois da árvore dá fruto. Mas para isso ela tem que ter uma terra boa, ela tem que ter uma água sempre correndo, alguém que poda, o próprio Senhor Jesus diz que tem que podar para dar mais folha, mais fruto. Quem faz tudo isso? É a igreja. É a palavra de Deus pregada na igreja. Não é solto por aí. O povo não quer retaliação. O povo não quer exortação. O povo quer viver de bum, bum, bum. Vamos para frente. E é justamente isso que o diabo quer. Que eles fiquem ovelhas soltas, perdidas. Uma ovelha solta, sem o seu pastor, ela é presa fácil.
Aí ela se desorienta totalmente. Totalmente. Aquele prosseguir de Paulo não existe na vida deles. Não existe. Por quê? Porque desorientam, estão vazios, estão aí ouvindo qualquer tipo de palavras. Então a gente tem que seguir um lugar onde a gente ouve palavra e tem frutos. Frutos, frutos. É desse jeito. A igreja é aquele remédio que você tem que tomar todos os dias. Não é aquele remédio que o médico diz assim, toma quando precisar. É aquele remédio que o médico diz, todos os dias, enquanto você tiver vida, você tem que tomar esse remédio. Essa é a igreja, essa é a palavra de Deus, esse é o contexto, para que a gente possa ter o nosso corpo em fé, vivendo na graça e com a certeza da salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a igreja, Deus fortaleça a nossa fé, cada vez mais. A gente precisa viver continuamente trabalhando a nossa fé. A nossa fé, ela como é que se diz? Ela mingua, ela atrofia. A palavra mais certa é atrofia. Quando a gente não escuta a palavra, quando a gente não escuta testemunho, quando a gente não vê os frutos das pessoas e as pessoas crescendo em Cristo Jesus. Não é crescendo em riqueza, não. Deus ajuda quem se esforça, claro que ajuda. O que Deus mais quer é que a gente cresça em todos os sentidos. Mas em termos de salvação, em termos espirituais, Deus quer que a gente dê fruto. E frutos bonitos, que todo mundo possa ver que é um bom fruto. As pessoas possam chegar, olha como mudou a sua vida, como você mudou, olha, você é outra pessoa, o que aconteceu com você? É esses frutos que a gente quer, que Deus quer que a gente faça, que a gente seja e dê. Então a única forma que tem, água no pé, terra arada, cortar os galhos velhos, para a gente possa ser frutífero cada vez mais. E isso a gente só vem através da nossa fé firme em Deus. É por isso que quando você vê uma árvore nova, plantada, chega na época de vento, você pode ver que elas são todas amarradas, com cordas, fios, eles amarram em tudo que é lugar, os 2 lados, os 4 lados, elas são bem amarradas e esticadas, porque elas são novas. O vento vai entortar elas, o vento pode até arrancar elas, mas quando elas estão amarradas, nas 4 pontas com corda, não tem vento que tira, lógico, entre aspas, né? Vento comum não vai entortar, não vai arrancar. E ela vai crescer forte. Depois de um certo tempo, eles tiram porque ela está enraizada. É assim que a gente tem que olhar para a Bíblia. A Bíblia são essas cordas que nos fixa no chão. A palavra de Deus nos fixa no chão. E as nossas raízes, através da fé, ela vai crescendo, vai cada vez fortalecendo a nossa graça. E a salvação vem com frutos. E a gente, todo mundo vai ver a nossos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar nessa noite. Vamos terminar o nosso culto nessa noite. Vamos orar pelos nossos pedidos que a gente tem ali depositado todos os dias de culto. Se tem alguém com algum pedido extra, só deposita ali. A gente vai seguir orando por esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo dia da manhã. Amanhã é um dia de ação de graça, onde muitas famílias vão estar reunidas aqui nesse país, né? E vão estar passando momentos de família agradáveis, que Deus possa abençoar a mesa de todos, todas as famílias, que possam ter comunhão, momentos bons, alegres, e que todos possam estar fortes aqui no domingo de novo, para darmos ao Senhor mais um louvor, mais uma adoração e agradecer a Deus pelos momentos que vamos passar amanhã em toda essa caminhada que passamos do ano de 2023. Já estamos quase encerrando. Então vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelo teu povo que aqui está. Obrigado, a Deus, por aqueles que estão ainda no trabalho, tentando colocar as suas vidas em dia, para ter um dia de família amanhã. Abençoe as casas que irão se reunir. Oh Deus, dê momentos de comunhão, de família, de alegria aos teus filhos. Fortalece a união
em Cristo Jesus em cada família, traz a tua paz, o teu consolo em cada família, abençoa os nossos pedidos que estão aqui depositados a cada dia de culto. O Senhor conhece um por um, que o Senhor possa estar abençoando esses pedidos, que o Senhor possa estar socorrendo aqueles que precisam ser socorridos. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor é capaz de fazer aquilo que nós precisamos. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Nos leve em paz agora para casa, nos dê uma noite de sono tranquilo, amanhã um dia abençoado na tua presença, e nos traga de volta no domingo, para mais um domingo, Pai, de louvor e adoração ao teu nome. Muito obrigado, Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos.